Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Com Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir. Com Joyce Elisa, do canal do YouTube Despertar com Joyce Elisa. Com Jefferson Luiz Orlando, do canal do YouTube Sol do Everest. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui mais uma vez, eu, Joyce Elisa, a Érica Lima. Tudo bom, Érica? Oi, Joyce, tudo jóia? Oi, Jefferson. E o Jefferson Orlando, tudo bom, Jefferson? Olá, Joyce, olá, Érica, e olá, pessoal, nós somos todos mestres. Aí, nos encontrando mais uma vez, e dessa vez estamos trazendo o tema Missão de Alma, que é um tema que eu gosto muito, eu acho que o Jefferson e a Érica também gostam, né, de falar sobre isso, e é algo que eu também recebo muita solicitação no canal, as pessoas que me seguem querem entender melhor sobre esse tema, né, o que é a missão de alma? Todos temos uma missão de alma? Né, quais tipos de missão de alma existem? Como que acontece esse processo? E a gente está aqui então para compartilhar as nossas experiências, passar algumas dicas que foram importantes para nós, né, que foram determinantes para a gente conseguir entender qual que é o nosso propósito. Então, vamos lá, vamos começar, né? Érica, você quer começar então a compartilhar? Por favor. Posso começar, sim. A gente tinha até comentado aqui já em alguns áudios anteriores sobre esse assunto. Foi muito gostoso. Aliás, eu acho que foi um dos nossos primeiros áudios. Acho que foi. Foi quando a gente foi comentar sobre como surgiu o podcast, como que a gente estava nesse processo, né? E conversar sobre nosso propósito aqui no planeta Terra, igual eu comentei lá no outro áudio, antigamente, alguns anos atrás, era um processo muito doloroso para mim, que eu, inclusive, evitava conversar sobre isso, porque eu só tinha uma grande interrogação na minha cabeça, e sem respostas nenhuma. Mas, hoje em dia, uma primeira dica que eu deixo para o pessoal a respeito desse assunto foi algo até que a Joyce me introduziu, o assunto, que é mapa astral. Porque é uma primeira dica que eu deixo para o pessoal assim. Porque, gente, eu fui ler o meu mapa esse ano. E se eu paro e olho na época que eu tinha uma grande interrogação na minha cabeça, eu ficava assim, gente, se eu tivesse lido esse mapa naquela época, eu ia ficar assim, como assim? Eu? Mas eu trabalhar com assuntos relacionados à espiritualidade? Mas eu trabalhar com assuntos relacionados a... Tava lá muito questão de viagens e muitas questões a respeito de gostar de escrever também. Então tinha assim, vários aspectos que eu não trabalhava com nada disso na época que eu tinha a grande interrogação na minha cabeça. E hoje, quando eu percebo essa questão do propósito, de estar muito mais feliz, muito mais contente com os trabalhos que eu desenvolvo hoje em dia, que eu percebo que tem uma relação com a minha essência, eu paro e leio aquele mapa e falo assim, gente, como é incrível quando a gente se conhece, né? A gente sempre... É uma tecla repetitiva, mas que a gente tem que bater nela, que é a questão do autoconhecimento. É verdade. Porque se a gente para se observar, para se autoconhecer, para saber o que a gente realmente gosta de fazer, o que realmente traz uma sensação gostosa enquanto você está fazendo. Não visando só o dinheiro. Porque quando a gente para que é o que a grande parte ainda da sociedade faz, infelizmente, dos jovens, porque os pais cobram muito, né? Que tenha uma profissão, que tenha uma estabilidade financeira, que tenha bons rendimentos financeiros, mas se a gente para olhar só para esse lado, acontece o que aconteceu comigo, a Joyce acredito que vai compartilhar, porque já compartilhou mesmo em outros episódios, que você ganha muito bem e não é nada feliz, não sente
paz consigo mesmo e sente sempre a mesma interrogação: o que fazer da vida? Então, a primeira dica que eu deixo a respeito desse assunto é mapa astral. Vamos ver se vem mais alguma coisa enquanto a gente for conversando. Mas esse ano, quando eu parei para ler o mapa, eu falei, gente, que incrível. Eu estou fazendo praticamente tudo que está falando aqui. E aí foi... Mas explica para o pessoal, Érica, por que você indica o mapa astral? Qual que é a razão disso? A razão porque na época que eu estava com uma grande interrogação na minha cabeça, era uma grande época que eu não parava para me observar, para me autoconhecer. Eu simplesmente seguia o fluxo. O fluxo do que a sociedade diz que a gente tem que fazer e principalmente do que meu pai me passava. Porque os nossos pais, é claro, eles querem o melhor para nós. Mas eles têm muito a tendência de querer para nós o que eles não tiveram para eles. Então, o meu pai sempre ouviu muito que tinha que estudar para você ter uma vida tranquila financeiramente, tudo. E meu pai não fez isso. Então, ele teve muito problema financeiro, principalmente depois de casado, tudo. E aí, o que ele não quer para os filhos dele é tudo o de ruim que ele passou. Então, ele sempre me passava, você tem que estudar muito, você tem que ter um trabalho muito bom, você tem que ter um emprego que te remunere bem e tal. Só que nunca parou para falar a parte do autoconhecimento. Você tem que buscar algo que você gosta de fazer. Não, você tem que buscar algo que dê bastante dinheiro, que seja rentável e que você não passe nenhuma necessidade financeira, porque foi o que ele passou, né? Ele não me falava assim claramente com essas palavras, né? Ele só dizia que eu tinha que estudar, que eu tinha que procurar ter um bom emprego e ser independente financeiramente. Tudo isso ele sempre me falou muito. Então, o que eu falo do mapa astral é que se você tem dúvidas a respeito do que você gosta de fazer, a respeito do que a sua essência te diz, do que alimenta seu coração, o mapa é o que está dizendo o nome. É um mapa, é um guia. É um mapa. Porque eu falo isso. Naquela época, eu comentei isso com o Vitor, meu marido. Depois que eu li o mapa todo, fui anotando, assim, grifando as partes onde eu falava, gente, que incrível que hoje eu tô fazendo tudo isso. E aí eu parava e ficava assim, gente, se eu tivesse lido esse mapa há uns 10 anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu ia ficar assim, eu fazendo essas coisas? Como assim? Eu? Não porque eu não fosse me identificar ou porque eu não fosse gostar do assunto, mas porque eu não me achava suficiente para aquilo. Eu não me achava capaz para trabalhar com aquele tipo de coisa. Olha que interessante isso. Sim. Então, por isso eu deixo aqui a dica para o pessoal a respeito do mapa, porque traz para você, aflora muito o que a gente tem lá dentro e que a gente não para observar naquele momento. Então, ele traz ali para você algumas indicações. Ele não vai trazer claramente, você tem que trabalhar com isso, sua profissão é essa, o seu propósito de vida é esse. Ele não vai trazer isso. Mas vai trazer assuntos que você geralmente tem uma tendência muito grande de gostar. E que aquilo vai... Sim. Não é assim? É isso. E você vai se encaixar e se identificar naquelas situações ali, naquelas coisas. Tanto que falava lá a respeito de trabalhar com justiça, trabalhar com espiritualidade, religiosidade, trabalhar com filosofia. A parte de ciência, que eu gosto muito, adoro pesquisas científicas e traz isso também no meu mapa. Então, assim, hoje em dia, tudo que eu faço, assim, é como se eu tivesse pegado um pouquinho de cada uma dessas coisas, dessas habilidades, assim, que mostra no mapa, e eu tivesse mesclado tudo isso e tô trabalhando um pouquinho com cada coisa dessa hoje em dia, assim, no meu propósito. E aí você sente que você tá seguindo o seu propósito. Sim, interessante, né? Sim. E você, eu só tenho Jefferson? a te agradecer, Joyce, pelo mapa, pelo dia que a gente conversou sobre o mapa. A gente pode até deixar para o pessoal, lá no site do Somos Todos Mestres, o link que você me mandou do site para as pessoas fazerem mapa, se elas quiserem, né? E tem uma indicação também muito boa, né? Que é da Tiffany, uma astróloga excepcional, gente. Sim. É muito boa, até foi indicação do Jefferson. E aí, quem quiser, a gente deixa lá, né? Aí é só entrar em contato.
Mas Jefferson, conta pra gente, então, do que você enxerga na missão de alma, suas dicas. Perfeito. Bom, eu posso dar um pouco Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast claro. Somos Todos Mestres. E também dar uma Os melhores dica, temas né? sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Psicoterapia reencarnacionista Com Érica Lima, do canal YouTube alma, né? Esquecer para Descobrir. Também. Com Joyce Elisa, do De canal todo o do YouTube processo Despertar de com Joyce Elisa. Uma Com coisa Jefferson importante Luiz que a Orlando, Érica do falou, canal do YouTube não Sol do tem como Everest. você saber, na minha visão, Elimine tá? suas crenças e medos. Na minha experiência, Focalize no amor. você saber qual a sua missão sem de alma moderação. se você não se conhece. Então, pode ser repetitivo, a gente fala isso direto, ou como o começo dos nossos programas é um assunto muito interessante, para variar um pouco, né? Como sempre, mas o autoconhecimento está aí, né? O nosso programa é um programa de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autorrealização, autoobservação. Todas essas ferramentas são base para você saber se você está realmente seguindo um caminho de essência, né? Missão de alma é essência, não tem outra coisa. Né? Então, se você não está conseguindo ter uma noção de qual é a sua essência, você pode estar já na tua própria missão de alma, mas você não está feliz. Então, é fundamental que nós possamos se observar, mas isso não é fácil. Aqui não é fórmula mágica, a vida, ela te exige muito, ela é muito dinâmica, as coisas são muito rápidas. Estou falando agora, século XXI, né? Então, é mais comum a vida engolir a gente, a família engolir a gente, a sociedade engolir a gente. Você pode dar um dia bem, outro dia pode ter passado um caminhão em cima de você de coisas difíceis. Então, ficar num estado de tranquilidade, de equilíbrio, de reflexão, né, reflexivo, não é uma coisa simples. É bem desafiador. Então, eu gosto de dizer que falar que a reencarnação, assim, a vida na matéria, não é um mar de rosas, não, é bem desafiador. E para todos, inclusive quem está nesse meio da espiritualidade ou do autoconhecimento, como é o nosso caso. Então, assim, na minha parte, eu vim do mundo corporativo, comecei a trabalhar com 16 anos, esse ano eu vou fazer 38, e então já faz bastante tempo, mais de 20 anos que eu trabalho, e eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, né, cursei técnico em processamento de dados, depois entrei numa faculdade, fiz comércio exterior, aí eu tranquei, depois terminei me formando em publicidade, mas a minha área basicamente era tecnologia, porque eu desenvolvia bem, e fui tendo cargos relativamente bons, ganhava bem, tinha uma série de benefícios, trabalhava uma das maiores empresas nessa área do mundo, mas eu não era feliz de jeito nenhum, e era até meio que esquisito, porque eu tinha tudo, com 22 anos tinha comprado um apartamento, eu trocava de carro todo ano, viajava para alguns lugares aqui do Brasil, aquelas coisas meio que padrão, né? Mas isso não era a felicidade, tinha alguma coisa errada nisso, porque tinha uma coisa lá dentro que não era isso, né? É claro que ao longo dos anos as coisas foram acontecendo, caindo, subindo, saindo de empresa, indo para outra empresa para ver se encontrava um lugar, mas não encontrava, não era isso. Bom, e aí um dia lá eu tive uma oportunidade, tive uma experiência extrafísica, numa projeção astral, e aí eu tive um contato ostensivo, assim, agora na fase adulta, né, uns 10 anos atrás, mais ou menos, e isso me deu um despertar. E aí eu vi que era isso, mais ou menos, que eu ia fazer aqui nessa encarnação. Então aí, óbvio, que eu comecei a estudar várias coisas da espiritualidade, comecei a ter várias projeções astrais, comecei a ter contatos mediúnicos, então isso me ajudou muito a eu encontrar minha missão de alma. Mas eu não vou me estender muito, senão vai ficar só falando sobre mim. Mas acho que tem uma coisa muito importante nessa história, e que eu estava pensando aqui enquanto que a Érica estava falando, eu também trouxe da semana passada, porque na semana passada fez só eu e a Érica, porque a Isabelinha, a filhinha,
ela já estava mal, ainda bem que ela está já recuperada. Já está ótima, gente, não Isso fiquem mesmo. preocupados. E eu pensei assim, a coisa mais importante, assim, a dica a mais de todas, importante, para você saber se você está na tua missão de alma, é você avaliar se você está feliz com o que você está fazendo. Tanto profissionalmente ou dentro do teu relacionamento, né, o relacionamento com o seu marido, sua esposa, namorado, namorada, que seja. Avalie isso. Isso é o índice de que a sua missão de alma, isso incluindo missão de alma coletiva, profissional, tudo, se você está indo no caminho certo. Dependente de todas as ferramentas que existem aí, não são poucas. Hoje, quem não quer, quem não sabe da missão de alma, entre aspas, é porque não quer no sentido de ferramentas. Porque existem muitas ferramentas, muitas, e todas muito boas, né? Mas o lance principal, na minha opinião, é ainda avaliando se você está feliz. Ó, independente do emprego que você tem, você que está ouvindo e vendo a gente, avalia, ou a família que você tem, ou a família que você construiu e escolheu, ou seja, você escolheu. Faça uma avaliação. Você está feliz com a vida que você está levando? Se não está, tem lá um sinal amarelo ou um vermelho, e aí você precisa, entre aspas, né, ir atrás para ver quais são essas origens que hoje não estão fazendo com que você esteja feliz. Então, tem já já tem indícios que a espiritualidade ou o universo, ou o que você está escolhendo, mesmo que você tenha uma vida confortável, se não está feliz, você está um pouco fora da sua missão de alma. Jefferson, eu ia até te perguntar, mas você mesmo falou, eu ia te perguntar assim, e se a pessoa parou agora, pensou e te respondeu lá mentalmente, não estou feliz. Aí eu ia te perguntar, o que ela deve fazer? Mas você até já falou. É doloroso, né? Uhum. Não é simples. Quando tem que mexer, tem que mexer nas suas escolhas, porque assim, eu trabalho só de uma forma, ajudando as pessoas a se ajudarem. Ninguém salva ninguém. A questão é a pessoa conseguir entender que as escolhas dela levaram ela a viver hoje esse cenário. E não tem problema que ela não esteja, entre aspas, não tem problema que ela não esteja feliz, porque isso também vai ser parte da jornada dela, para que ela possa encontrar realmente o que faça ela feliz. É aquilo que a gente fala, que nas situações mais difíceis que a gente já passou, ou que ainda vai passar, é que a gente realmente valoriza a situação, né? Eu passei por muitas coisas maravilhosas na vida, mas as situações difíceis que eu passei, que foram assim, realmente testes bem pesados, foram as que mais me colocaram para frente. Eu não estou querendo dizer que as pessoas precisam passar pelas coisas mais traumáticas, mais complicadas da vida para ser feliz, não é isso. Mas se você observa que naquele momento, você ter passado aquela dificuldade terrível, aquilo foi você que escolheu, ou você deixou de escolher, porque na maioria das vezes você vai adiando, você vai postergando, você vai deixando de fazer o que você já sabe que você teria que fazer. Mas aí você não faz porque é para agradar para não sei o que lá, para a família, para a sociedade, para ter dinheiro, para comprar aquilo. Não que não ter dinheiro seja uma coisa ruim. Quer dizer, ter dinheiro ser uma coisa ruim. Ter dinheiro é uma coisa muito boa. Sem dinheiro a gente produz muito menos. Com dinheiro a gente produz muito mais. A gente está aqui produzindo um programa porque todo mundo, de alguma forma, está engajado nas suas missões de alma. Isso aqui também é uma missão de alma, né, gente? Mas a gente tem condições de fazer isso. Sim. A gente poderia ter vários planos, mas a restrição do dinheiro impede que a gente possa expandir ainda mais a nossa missão de alma. Então, muitas pessoas entram aí também numa questão de que dinheiro não é uma coisa boa, que não sei o que lá, mas sim, dinheiro é uma coisa muito, muito boa, ela ajuda a gente a produzir muito mais, mas assim, tome cuidado para não virar escravo do dinheiro e aí lá dentro você não está feliz. Então, aí é um ponto para você. Então, mexer nas coisas que não estão legais sempre dá muito trabalho,
Você tira você da zona de conforto e, na maioria das vezes, mais de 90% foram suas escolhas, tá? E os 10% é suas escolhas entre os inconsciente e consciente que a gente vai passando, né? As nossas escolhas, no geral, são feitas inconscientemente. Quando você está consciente e fazendo as escolhas, aí você fala, caramba, eu não quero isso para mim, ou eu não vou fazer isso. Só que olhar para isso é criar responsabilidade que a vida que você está vivendo hoje, e que se ela não está bem, ela é por opção, escolha sua, né? Ou seja, entre aspas, culpa sua. Sim, sim. Mexer nesse negócio não é fácil, né? Você falou uma coisa muito importante, Jefferson. É sempre uma escolha nossa, tudo na vida, tudo. Né? Todas as nossas jornadas aqui na Terra são todas escolhas nossas. Ninguém nos obriga a nada. Tudo somos nós. É que é difícil a gente admitir, né? Que a gente está fazendo escolhas erradas, que a gente não está alinhado, a gente não gosta, né? Normal. Mas, assim, é uma coisa muito interessante que você falou, Jefferson, dos sinais. Eu dei uma palestra sobre missão de alma essa semana agora que passou. Foi muito legal. E, geralmente, as pessoas me procuram muito para esse tipo de assunto. Acho que é o que eu mais gosto, né, de explorar, então acaba vindo mais isso mesmo. E foi muito interessante porque, assim, na palestra tinham várias pessoas de várias idades. Então, tinha bem jovens, tinham mulheres que levaram seus maridos, os maridos que levaram as mulheres, tinha uma senhorinha de 70 anos. E eu achei muito legal e aquilo me trouxe um aprendizado naquela noite. Então, falando dos sinais, que eu acho que é um fator muito importante, porque as pessoas falam, Joyce, como é que eu sei que eu tenho uma missão de alma? Porque eu vejo muito falando, mas eu não sei se é pra mim, eu não sei, né? Então são sinais. O que a vida tá te mostrando? Acho que interessante é a gente analisar. Que nem o Jefferson falou, como é que tá a sua vida? Você tá bem? Você tá saudável? Você tá num trabalho que você gosta, que você se sinta bem? O que a vida tá te apresentando? Porque assim, quando a gente está fora do nosso caminho, a vida mostra. Então uma série de coisas vão acontecer. Às vezes até coisas bem graves, uma doença, um acidente, uma separação, né, traumática. Então o que é isso? É a vida te mostrando, tá errado, para um pouquinho. E geralmente é isso que acontece, vai acontecendo várias coisas, a gente chega num determinado momento que a gente fala, não, peraí, né, o que tá acontecendo? Deixa eu refletir. E é nesse momento que a gente entende que não é aquilo que a gente tá fazendo, que aquilo não tá fazendo bem, né? Então, os sinais, eu acho que é a primeira coisa para a gente entender se a gente está alinhado com o nosso caminho ou não. Aí vem a questão da felicidade, né? Se você está feliz com o que você está fazendo, se você está pleno, eu acho que é essa palavra, né? Aquela realização interna, aquela coisa gostosa de sentir mesmo que você faz o que você ama. Então, esse é um fator muito importante também para analisar. Agora, outras pessoas perguntam, qual o meu tipo de missão de alma? O que eu tenho que fazer? Existem vários tipos, não existem? Sim. Assim como existem pessoas, né? Existem missões e missões e missões. Cada um é um universo, né? Então varia ao infinito. Tem uma missão mais geral, que eu acho que é de todos aqui na Terra, que é vir para evoluir. Todos viemos para cá para isso, né? Então é a missão de toda alma que encarna aqui na Terra. Agora, cada um tem uma coisa muito específica para fazer. Em variados graus, de variados tamanhos, missões grandes, missões medianas, missões pequenas, mas todas são muito importantes. Porque no final das contas, o que é a missão de alma? É você ser com amor, né? Você dar amor para o outro, é isso. De várias formas, né? Cada um tem uma característica, cada um tem umas qualidades que são muito específicas, e aí cada um vai fazendo, né, o que sabe melhor. Mas assim, é sempre isso, sempre ajudando, né? Sempre dando amor. Então, é amor, resumindo, né? Mas de variadas formas aí. Agora, entender o que você tem que fazer, aí essa coisa da busca, né? Do processo. Que cada um de nós passou, e eu acho que sempre tem um momento certo e nunca é tarde demais. Quando chega essa coisa que você sente, não, eu acho que eu tenho algo para fazer, né? É o momento certo. Por mais que você esteja com 30 anos, 40, 50, 60, 70, que nem aquela senhorinha que foi na minha palestra, 70 anos. Mas era o momento dela, né?
A gente tem que passar por muitas coisas na vida, a gente tem os aprendizados, é uma jornada. Então nunca é tarde demais. E tudo aquilo que a gente aprendeu, por exemplo, as faculdades do Jefferson, da Érica, os estudos que a gente fez, mesmo não sendo relacionado à nossa missão, formaram com pessoas, nos tornaram mais responsáveis, comprometidos, nos ensinaram coisas mais técnicas, né, que a gente usa hoje nos nossos trabalhos de missão. Então, nada é desperdiçado. Não teve tempo perdido nenhum. Acho que é importante também entender isso, né? E aí, gente, essa busca, se autoconhecendo, se entendendo, quais são os seus talentos? Acho que é interessante descobrir isso. O que você faz bem? O que você faz com o coração, né? E aí tem variadas coisas que você pode fazer, que nem a Érica falou, mapa astral é excelente, né? Mapa astral é uma foto sua, no momento que você nasceu, digamos assim, e ali mostra todas as suas tendências em todas as áreas da vida. Então é uma ferramenta muito interessante, porque você se enxerga ali, né? Às vezes você tem qualidades, mas são meio inconscientes ali, você não tem muita noção de que aquilo faz parte de você. E você enxergando aquilo, né, numa outra ótica, você entende e você assume. Então, foi algo que eu fiz também, me ajudou muito, né? Não foi só isso, mas me ajudou bastante o mapa astral natal. Então, tem ferramenta, gente, busquem e façam assim de acordo com o que o coração ressoa. Ah, vocês viram lá, né? Pode não ser mapa astral, mas pode ser, sei lá, leitura de aura. Nossa, senti que é isso. Vai. Né? Eu acho que é isso. Seguindo o coração. Desculpa, pode falar, Jefferson. Não, pode falar. Eu ia só comentar que a Joyce falou das características, né? Que cada um tem as suas características. E é isso que torna a gente único. E é isso que torna o nosso propósito único. Único e grandioso. Porque independente se é uma missão que você julga uma coisa pequena, nada é pequeno, nada, porque você é único, cada pessoa é única, né? Cada característica que a gente tem, a nossa essência ali, junto com as nossas características, as habilidades que a gente trouxe aqui para essa encarnação, nos torna pessoas únicas. E aí, o trabalho que vai sair disso, independente de que seja um trabalho financeiro ou um trabalho, igual vocês falaram, né, de vários outros propósitos, como relacionamentos com filhos, com o marido, com a família, com amigos, independente do que seja, é único, né? E as nossas características são únicas e por isso é muito importante a gente se conhecer e saber das nossas características. O Jefferson iniciou a fala dele comentando, não é algo simples, não é fácil, porque olhar para as nossas características implica em olhar, inclusive, para aquelas características que a gente não gosta tanto assim e que a gente prefere esconder debaixo do tapete. Mas, às vezes, essas características também vão ser uma porta enorme para nos levar para o nosso propósito, que foi o que aconteceu muito comigo. Eu achava que mediunidade e sensibilidade era uma coisa que eu tinha que esconder da sociedade e não mostrar. Porque no meio onde eu estava, isso era visto como algo que iria me prejudicar e não me ajudar. No meio corporativo, eu ser uma pessoa muito sensível, sentir muito o ambiente, sentir muitas pessoas e ter uma mediunidade muito aflorada, era algo que não era visto com bons olhos. Então eu achava que isso era um problema. Eu achava que isso era uma coisa que eu tinha que esconder embaixo do tapete e que ninguém podia saber disso. Eu tinha até vergonha de falar essas coisas. É verdade, Érica. Na verdade, o ambiente, né, que você estava não habilitava que você usasse isso, né? Eu ia até falar assim, ou seja, você literalmente estava no lugar errado, né? Mas entre aspas, estava no lugar certo. Por que eu digo isso? Tudo que eu aproveitei ao longo da minha história nessa encarnação, principalmente na área de trabalho, né? Eu acho que eu trabalho muito no consultório com pessoas que buscam um tratamento na área do trabalho também. Assim, tem bastante pessoas que chegam lá, tipo assim, Jefferson, eu faço isso, mas não sou feliz, ou eu faço isso e ganho pouco, né? Ou eu queria fazer outra coisa, eu queria mudar de área, né? E parece que é o destino, né, o universo que me coloca isso, porque eu passei por isso
durante muito tempo dessa encarnação, não foi pouco, porque eu comecei a trabalhar desde os 16 anos. Então, assim, eu sempre fiz o que eu fazia, mas não gostava muito, mas fazia bem, e no fundo, eu nunca fui feliz com o que eu fazia, apesar dos ganhos que eu tinha, dos processos que eu vivi, né? Então, eu pude pensar que ao longo dos anos, tudo que eu vivenciei me serviu para o que eu venho fazendo nesses últimos anos, tá? Nada se perdeu, como a Joyce falou, né? Nada se perdeu. E o que eu observo no consultório com as outras pessoas é que você vê que pode ter sido um desastre, aconteceu várias coisas e tudo mais, mas tudo está servindo. Eu já atendi pessoas de 70 e poucos anos buscando o tratamento para entender um pouco mais da vida dela, da missão dela, o que ela ainda pode fazer daqui adiante. Como atendo jovens de 18, 17 anos, tem jovens nessa idade que pedem para a mãe levar eles lá. Olha só. Então eu fico pensando, meu Deus, olha, as pessoas, elas realmente têm esse impulso, né? Mas nada é desperdiçado. É isso que eu quero deixar assim como uma consideração final, que independente do que você já tenha feito, e que você pode pensar assim, nossa, eu perdi tempo, né? Eu desperdicei a minha vida durante anos. Não. Primeiro, não era o seu momento, infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente não era isso, tá? Ainda você precisava passar por determinadas coisas que iam te exigir, sei lá, você sofrer. As suas escolhas te apontaram para isso, né? Você não conseguiu perceber isso naquele tempo. Agora você está despertando, você está percebendo isso. Então, tudo que você passou antes desse despertar, que é um despertar contínuo, você não se iluminou porque você começou a despertar agora, né? Então, o despertar é uma linha contínua, a evolução. Mas tudo que você passou, com certeza vai te servir para agora, nesse novo despertar. Você já vai ter noções claras de coisas que você não pode mais fazer e que você está seguindo um outro caminho, você não desperdiçou. Inclusive, ter despertado agora foi justamente porque você já veio fazendo várias coisas que realmente iam de contra com a sua missão de alma, né? Sua felicidade. A felicidade é o maior índice para saber se você está no teu caminho da missão de alma, sendo você, por exemplo, uma pessoa que trabalha no administrativo da empresa, ou sei lá, você tendo um negócio de vender roupa, ou você sendo um funcionário público. As pessoas não precisam todos trabalhar com a espiritualidade. No seu trabalho, você já está colocando espiritualidade em prática. Faça com entrega, faça com profundidade, se dedique, coloque um amor nas coisas que você está fazendo. Isso já é espiritualidade. Você não precisa largar tudo desesperado para começar a atender com a espiritualidade. Não é assim. Se você tem esse chamado, se prepare, faça a transição com calma, se possível, tá? E se dedique. Não é para chutar o pau da barraca, gente. Exatamente, não é para sair correndo que nem um doido, porque aí depois você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Né? E não esqueçam, nós estamos encarnados e precisamos das coisas da matéria. Então, vai com calma, estuda, né? Se observa, medite, né? E veja com as experiências das outras pessoas, sabe? Experimenta um bom curso aí da Joyce aí, né? E espiritual aí para você, né? Pode te ajudar a encontrar a missão de alma, a da minha querida amiga Tiffany, do Mapa Astral e tantas outras ferramentas aí disponíveis para que as pessoas possam. Mas assim, se entrega, coloca amor no que você está fazendo, faça o seu melhor, independente do que você faça, em que área que você está. Isso já é a espiritualidade em prática. Você feliz, você de alguma forma levando essa felicidade para outras pessoas. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. E missão de alma. Só queria adicionar uma coisinha rapidinho. Claro. Sobre o tempo certo, né, da missão. Tem muito questionamento sobre isso. Eu gosto de falar bastante sobre isso porque as pessoas perguntam muito. Teve uma coisa que eu nunca compartilhei em nenhum lugar, inédito aqui, que eu estava até lembrando. Há um tempo atrás...
há um tempo atrás, eu comecei fazendo regressões por conta de uma busca que eu tinha. E eu lembro que eu cheguei no terapeuta, isso foi antes do meu despertar, foi 2011, 2010. Que não era o Jefferson, tá? Porque hoje eu faço a psicoterapia reencarnacionista com Jefferson, na época não era. E eu cheguei lá e eu falei do meu questionamento e tudo mais que eu queria entender. E dentre tantas coisas que a gente foi conversando, chegou um momento que eu falei, eu tô no caminho certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer na minha vida? Mas naquela época eu não tava com um vazio que surgiu depois, que foi lá em 2012 com o meu despertar. Foi uma pergunta que eu fiz porque eu queria saber. E ele falou assim pra mim, Joyce, tudo tem um tempo certo. E meio que entendendo, né, a energia da minha pergunta, ele falou assim, agora é o momento de você trabalhar, produzir dinheiro. Você precisa se estruturar para o que vai vir lá na frente. E eu não tinha nem noção do que viria lá na frente, que é tudo isso que eu tô fazendo hoje. Mas eu precisava ter um relacionamento, eu precisava me fixar legal, eu precisava ter minha casa, sabe? Criar uma base. Então, por isso que é um processo esse negócio de missão. Tem várias coisas na vida que a gente tem que ir passando, que nem o Jefferson falou. Evoluir em determinados aspectos, naquele trabalho que você está desempenhando, né? Para chegar um momento lá na frente e você se engajar com o seu propósito. Mas isso foi muito marcante para mim, porque eu lembro muito bem, não é o momento agora. Trabalha, ganha dinheiro, lá na frente você vai entender. E realmente, eu precisava me estruturar. Então sempre tem um momento certo, né? Então não se preocupem, eu acho que assim, surgiu aquele vazio, aquele questionamento, né? Você não tá feliz, que o Jefferson falou bastante aqui. Vai buscar. Com calma, né, que a gente tá falando. Muita calma nessas horas. Passinho após o outro, cria uma estrutura, né, assim, que a gente desenvolve legal, aos pouquinhos, não precisa ser nada assim, súbito. Mas se for pra ser, vai ser, né, gente? Eu acho que é isso. Né? É um processo. Só comentando, só mais uma coisinha que me veio à mente, é que se você descobriu felicidade em determinado caminho. A Joyce chegou a comentar, eu até anotei aqui, que a vida mostra, quando você não está no seu caminho, no seu propósito, a vida vai te mostrar. E quando pode ser que você esteja no seu caminho, e aí a vida não vai mais te mostrar porque você já está no seu caminho. Só que aí nós vamos começar a gerar dúvidas. Pode ocorrer isso também. A gente começa a gerar dúvidas em cima do propósito, em cima do caminho, em cima do que a gente está fazendo. E aí é uma questão de começar a confiar cada vez mais em si mesmo, no seu caminho, no seu propósito. E uma frase que eu li essa semana, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora, é caminha que o caminho abre. Então, que legal. É mesmo. Quando você não fica esperando, né? Caminha, né? Caminha que o caminho aparece, né? Exatamente. Porque quando você sentir que você tá feliz naquele assunto, então, assim, começou a gerar dúvidas, coisinhas na sua cabeça, caminha que o caminho abre. Perfeito, Érica. Legal. Então é isso, gente. Vamos fechando mais esse capítulo aqui, né? Mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Devem ter surgido algumas dúvidas aí, porque sempre surgem. Deixem aqui nos comentários. Quem sabe a gente grava um outro vídeo, né? Sobre o assunto, porque é muita coisa, são muitos detalhes, né? Mas aí a gente grava assim pra vocês. Então é isso. Se vocês quiserem deixar perguntas e comentários, entre lá no site, que é o somostodosmestres.com. Tá? Sugestão de novos vídeos, o que vocês quiserem. Então, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo enorme no coração de cada um e até a próxima. Tchau, pessoal. Um beijo. Muita paz, muita luz, muito propósito no nosso caminho. Isso aí, pessoal. Então, um grande abraço para vocês, um beijo no coração, paz e luz e muita felicidade nessa vida, muita felicidade. Busque a felicidade sempre, 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 sempre. Aí.